Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês daqui do estúdio da B3. A B3 é Brasil Bolsa Balcão. E você sabe, se você esqueceu, eu vou te lembrar. Você assiste o programa, pode assistir o programa pela TV, né, pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. Também tem no Facebook, você pode ver ao vivo pelo Facebook. E na semana seguinte à entrevista ao vivo, você pode ir na página do programa, que se chama Programa Mercado Futuro, no YouTube. Tá lá o programa, ele fica lá, você pode ver, rever, ver a hora que quiser. Fica lá, vai ficar lá até quando o YouTube quiser, não é? Porque eu não mando no YouTube, só tenho um canal no YouTube. Bem, o assunto de hoje não poderia ser mais factual, como falamos nós, jornalistas. São essas as bolsas do mundo todo, no Brasil, na Europa, na Ásia, nas últimas semanas, se não me engano, tem tido recordes, tem subido muito nos Estados Unidos. Dow Jones, a BMF, acho que ontem ou hoje, atingiu um novo recorde, quase 82 mil pontos de Ibovespa. Esse e outros assuntos, vamos falar de criptomoeda e tal, serão o tema do programa de hoje. As bolsas estão subindo, tem que ter algum motivo. Eu não sei qual é o motivo, porque não é só no Brasil, é no mundo todo. Mas a Daniela Casabona, assessora financeira da FB Wealth, é isso mesmo? Acho que ela tem alguma explicação. Vamos ver se tem. Se ela não tiver, eu arrumo alguma aqui para nós. Boa tarde, muito Boa obrigado. tarde, tudo bem? Obrigado pela atenção. Eu que Tem alguma agradeço. explicação? Porque o aumento nos índices é geral, né? Sim, os aumentos são favoráveis para o mundo todo, tá? O Uhum. mundo está mais aquecido, o mercado global está mais aquecido, mas eu acho que se a gente for falar do mercado interno, a gente for falar de Brasil, a gente teve queda da taxa de juros, que ajudou a fomentar a economia e, consequentemente, a favorecer as empresas, né? Uhum. As ações são pequenas parcelas são pedaços de empresas, né? Sim. Então, assim, você é um pequeno sócio de uma empresa determinada quando você compra uma ação. Então, essas empresas estão crescendo, estão tendo, né, estão participando de um mercado favorável. O Brasil está se movimentando melhor, está tendo uma recuperação. Ainda é um pouco pequena, né? Se você for comparar a bolsa do exterior versus a nossa, a gente ainda está muito atrás. Mas tem um espaço muito grande para crescer e eu acho que a gente está conseguindo se recuperar aos poucos dessa crise que a gente passou aí recentemente. E isso é que faz os players aí sentirem mais otimistas. Sim, Pô, num momento como esse, eu, por exemplo, estou aqui há 15 anos aqui na Bolsa, eu vi o índice Bovespa 16 mil pontos. Até agora me bato porque eu não comprei a 16 mil pontos. Hoje está 81. E para você isso parece. No Brasil, eu concordo, melhorou, taxa de juros caiu, inflação caiu, dá uma. Né, inspirada, dá uma né? melhor. Sim. Mas esse ano nós temos eleição, nós temos Copa do Mundo, nós não sabemos ainda se vai ter a reforma da Previdência ou não. Isso pode provocar uma reversão? Isso pode sim impactar na bolsa e até um momento que a gente fala, tem um momento de euforia na bolsa, agora todo mundo falando, a bolsa tá valorizando, é o ativo do momento, é o investimento do momento. Precisa ter cautela, até porque a bolsa é sim volátil, a gente tem diversas influências que podem tanto valorizar quanto desvalorizar a bolsa. A sua receita para investir em ações é a tradicional? Um dinheiro que você não vai precisar de um longo prazo? É essa? Sim, a bolsa sempre é um investimento para você pensar mais para longo prazo do que para curto prazo. Essa parte de euforia que a gente costuma dizer, até para o brasileiro em geral, que não tem muito conhecimento ainda como o mercado funciona, é importante ficar bem atento e com bastante cautela, porque às vezes você fala assim, agora está batendo todos os recordes, eu vou entrar na bolsa. É, tem que tomar bastante cuidado, tem que pensar para longo prazo e tem que diversificar. Tem que ser um dinheiro que você vai precisar só para um longo prazo, que vai ser uma coisa mais para sua aposentadoria, para sua previdência. Aí sim tem um resultado Nem de médio sucesso. prazo você deve. Mas a gente costuma dizer que algumas ações, né, pontuais são para médio prazo. Então, algumas ações a gente consegue aproveitar, tem small caps que também são ações que são para curto, médio prazo, mas essas ações têm que estar num portfólio diversificado, porque
o sucesso do investimento hoje é a diversificação. Mesmo com a renda fixa, mesmo com a renda variável, o sucesso do investimento é a diversificação. Uma vez que uma ação sua cai, a outra sobe, você consegue equilibrar esses ganhos e não ficar desesperado achando que você vai perder todo o seu dinheiro. Não, pelo que eu não sou especialista nisso, mas, por exemplo, eu li em algum lugar aí, recentemente que uma ação que estava maravilhosa, está no Magazine Luiza, alguma coisa assim, Sim. subindo para o show, eles estão investindo, vão abrir não sei quantas coisas e tal. O investidor tem que estudar quando ele vai entrar em ação, porque ele pode comprar um pouco disso, é varejo que chama. Isso. Mas, por exemplo, você pode comprar BR Foods, que é alimento, você pode comprar um pouquinho de banco. É isso que você fala, de A gente como assessor fazer uma cesta, é assim. Isso, a gente como assessor financeiro, a gente até não incentiva muito o nosso cliente a investir direto ele na bolsa. Por que ele vai investir na bolsa? Ele pode consultar ou contratar, né, que a gente chama um gestor. Então a gente recomenda alguns fundos de ações, alguns fundos multimercados que também vão mexer com ações, para que o investidor fique um pouco mais seguro e consiga aproveitar essa oportunidade, rentabilizar seu dinheiro, mas de forma mais segura e mais sábia. Então, às vezes a pessoa fala, eu ouvi dizer que aquela ação do Magazine Luiza está indo bem. Mas e se ele comprar agora? Agora já está caro. Tem chance para subir mais? Tem chance para subir mais, mas pode cair. Pode cair também. Então, assim, a gente não indica que o nosso investidor faça isso por si só, assim, por conta própria. Até porque hoje existem todos os fundamentos, como a gente fala, a ação ela é baseada numa empresa. Então a gente precisa ver se a empresa está bem, se a empresa está investindo, se a empresa qual é a perspectiva, qual a dívida, né? Então tem todos esses fatores que vão ajudar a você investir ou não investir em uma determinada ação. A última linha do balanço, aquelas coisas. Exatamente. Qual é a sua opinião? Eu estou encucado com isso porque eu já pensei várias vezes em olhar ali. Isso acho que você faz direto. Não sei se faz direto ou precisa de corretor. O que você acha do Tesouro Direto? Olha, o Tesouro Direto ele é um bom investimento de renda fixa. Ele é mais seguro, né? Existem até pessoas que fazem o trade de Tesouro Direto. Mas para o investidor normal, que não vai ter tempo de ficar acompanhando essas taxas, a gente recomenda sim investir. Hoje tem diversas opções, tem baseado no IPCA, tem baseado no CDI, na Selic. Então, vale a pena você ter um pouquinho no seu portfólio, sim. Sim. Gente, eu converso aqui, coisa importante, falar de dinheiro, cara, coisa melhor no mundo. Melhor do que falar de dinheiro é ter muito dinheiro. Porque o que eu digo para eles aqui sempre é isso, né? A respeito de inflação. Olha, inflação prejudica quem vive de salário. Quem tem muito dinheiro, se a inflação é 2 ou 25, tanto faz. Acho que uma coisa que é importante a gente pensar é que hoje o brasileiro tem pouco hábito de entender isso, o que é a inflação, né? Você pode explicar depois do intervalo? Posso. Eu estou no intervalo. Eu converso com a assessora financeira da FB Wealth, Daniela Casabona. Não preciso dizer a origem dela, né? Casabona, tutti italiana e tutti oriundi. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso aqui do estúdio da B3. Minha entrevistada é Daniela Casabona e está falando de investimento. Ela é assessora financeira da FB Wealth. Tem que botar a linguinha para fora, porque em inglês tem que botar a linguinha para fora. Antes do intervalo, a Daniela ia explicar o negócio da inflação, então vou deixar ela terminar. Vamos lá. A gente fala muito em inflação baixou, e muitos dos consumidores vivem me perguntando, Daniela, mas eu não sinto essa inflação que baixou toda, eu continuo gastando mais, eu continuo Eu também. tendo mais custos, a escola do meu filho aumentou um absurdo, não sei o que fazer. Então é muito importante, quando a gente faz essa assessoria, esse planejamento do nosso cliente, entender essa inflação. A inflação do governo, ela não necessariamente reflete a sua inflação pessoal. Então, por exemplo, o governo não está entendendo que a escola do seu filho vai aumentar 18% a cada ano. 18% é um número bastante relevante. Então, a gente costuma fazer os investimentos dos nossos clientes e entender qual a necessidade acima da inflação pessoal
personalizada de cada cliente, de cada investidor. Por isso que muitas vezes quando a pessoa fala para mim, essa inflação baixou, mas não está refletindo no meu custo de vida. Não, não está. Porque a inflação ela são níveis de gastos que vão aumentando ao longo dos anos. Só que elas são baseadas em bens de consumo que não necessariamente seja o seu. Estou falando dessa do governo. Por exemplo, a inflação do governo não mede viagem, não mede passagem aérea, não mede escola. Então é muito difícil você conseguir calcular a mesma inflação do governo com a sua inflação pessoal. Então é muito importante as pessoas ficarem atentas que a inflação do governo é um bom benchmark, é bom você saber que está baixando, que eles estão conseguindo controlar, porque tem alimentos, tem algumas coisas que você usa no seu dia a dia. Mas a sua inflação pessoal, ela vai além da inflação do governo. É extremamente curioso. São idiosincrasias brasileiras, né? Por exemplo, a inflação foi 2 ponto qualquer coisa, mas o próprio governo autoriza as empresas de saúde a aumentar 14 pontos não sei o quê. É contraditório. É contraditório, exatamente. Esses 14 que é a inflação pessoal. Que é a sua inflação pessoal, que é o que você vive no dia a dia, que é o que você tem que pagar, que são as suas contas que vão aumentar. Então, assim, a inflação do governo, ela reflete um pouco do seu cotidiano, mas não necessariamente tudo. Então, assim, escola, plano de saúde, todas essas coisas não estão sendo computadas ali de uma forma muito correta. Então, a gente prefere olhar personalizadamente, olhando para cada consumidor, para cada investidor, falando, olha, a sua inflação pessoal foi de tanto este ano. E às vezes as pessoas se assustam, falam, meu dinheiro rentabilizou, nossa, foi um ótimo ano da bolsa, um ótimo ano do mercado financeiro, meu dinheiro rentabilizou 22%. Aí você vê a inflação da pessoa foi de 23%. Então, então na verdade, ela perdeu dinheiro. Então, é muito importante a gente fazer essa conta e é uma coisa que praticamente ninguém faz junto com o investidor. Esse é um diferencial legal. Sim. Se for uma pessoa consumista, por exemplo, e ali na Castelo tem um shopping, não sei como é que chama, grande. Um outlet? Sim. Tem Hermès, tem Hugo Boss, estou falando as marcas que eu gosto. Hermès, Hugo Boss, Armani. Se for lá uma vez por ano, a inflação já aumentou mais. Vamos simular uma coisa, é uma assessoria financeira que você não vai cobrar, você vai trabalhar um pouco de graça. Todo mundo tem que fazer um pouco de trabalho solidário. Sim. Mas o Kleber, está ali, o nosso grande homem Kleber, ganhou hoje 3 milhões de reais em dinheiro. E ele quer investir. O que você sugeriria para o Kleber? Eu quero saber que tipo de coisa. Sim, é complicado. Ele é jovem, não é doente, ele não vai precisar desse dinheiro em curto prazo. É só para frente. Então são os fatores. É complicado a gente dizer assim, né? A pessoa ganhou 3 milhões e pronto, faz aí o investimento dela. Para nós é muito importante conhecer o nosso cliente. Porque às vezes ele fala assim, olha, eu ganho tanto, gasto tanto. E ele gasta mais do que ele está ganhando já. Então a gente sabe que ele vai precisar comer um pouquinho desse dinheiro. Sim. Então ele não pode prender todo esse dinheiro para deixar tudo investido, por exemplo, numa renda variável, que ele conseguiria rentabilizar acima da inflação dele. Então a gente tem que fazer todo esse planejamento para entender quanto de dinheiro ele vai precisar nos próximos 3 anos. Ele vai conseguir acumular mais dinheiro além desses 3 milhões que ele já ganhou? Como ele faria isso? Eu acho que vai porque ele é mão fechada. Então assim, a gente faz todo esse trabalho para depois montar uma carteira diversificada. Perdão. Dentro da carteira diversificada a gente sempre fala que é importante ter um pouquinho de renda fixa, ter multimercado, ter fundos de ação, ter um investimento lá fora também, então fundos em dólar, para que a gente consiga sempre equilibrar essa economia, porque assim, não existe mais aquela coisa do, tem o investimento da vez. O investimento da vez, se você pegar um histórico de 10 anos, teve anos que foi o dólar, teve anos que foi a bolsa, teve anos que foi a renda fixa. A gente surfou numa onda de renda fixa muito boa recente, né? Com a taxa de juros muito alta. Então, esse era um outro tema que eu quero discutir com você. Eu conheço algumas pessoas que são extremamente, eu acho que chamar de conservador, elas não querem correr risco. Então, aplica lá no DI, que estava 14, 13, ontem ou sexta-feira eu olhei,
Estava no 19, está 9%, alguma coisa assim, e 2021 está um pouco mais alto, ou alguma coisa por aí. O que essa pessoa vai ter que correr mais risco. Mas quais seriam as sugestões que sejam fundos? O que é um multimercado? Eu sei, mas explica o que tem no multimercado. O multimercado, ele é um fundo que a gente diz que ele é meio independente, ele pode investir no que ele quiser, ele não tem muitas restrições. Então, por exemplo, ele pode investir um pouquinho de bolsa, um pouco de moeda, um pouco de taxa de juros, um pouco em tesouro. Ele pode fazer um mix. É um multi. Exato, um mix no próprio fundo. Então, a gente sempre aconselha que, ao sair da renda fixa, que é o mais conservador, né, que nem sempre a gente fala que é conservador, porque a pessoa está sempre numa classe de ativo só. Então, interessante é que ela consiga diversificar não só o tipo de ativo, mas todas as classes. Então, um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de multimercado, um pouquinho de ação, um pouquinho de moeda. Isso é muito importante para que a pessoa consiga equilibrar de uma forma só. A gente fala, não pode colocar todas as coisas numa cesta só. E está certíssimo isso mesmo, tem realmente que diversificar. Mas para quem tem muito medo ainda de dar esse passo, a gente aconselha mesmo o fundo multimercado, porque ele vai te dar um pouquinho mais de volatilidade, vai ser um pouco mais variável, a renda vai ser um pouco mais variável, mas ainda assim existem fundos multimercados que não são tão voláteis, que dá para correr menos riscos, que a gente diz, né? Um pouco mais baseado em tesouro, um pouco mais baseado em juros. Só aí você tem que ver. Você me corrige aí, se for o caso. A primeira coisa que eu vejo quando eu tenho alguma coisa, algum dinheiro, é quanto que vão me cobrar de taxa de administração. Se for muito alto, não vale a pena. Se a coisa vai render 0,5% ao mês e a taxa do banco é 1%, vai me comer 2 meses, né? Pelo menos, né? Então não vai ser 12 meses, vai ser 10. E o multimercado, pelo que eu entendo, aí você presta atenção, é o seguinte: você tem, por exemplo, um pouco de dólar ou euro, que seja, você tem ações, algumas ações, você tem renda fixa, que é aquele que você já sabe quanto vai dar, não é isso? E por aí vai. Então, como sempre você vai perder algum dia, já vamos ao intervalo. Eu tenho uma amiga que herdou do pai uma quantia razoável em dólares, aplicado fora do Brasil. E acho que muita em ação. E eu brinco com ela, ela fala assim, Rest, depende do ano. Um ano eu olho que lá eu estou rico, outro ano eu fiquei pobre. Porque a oscilação porque a oscilação é assim tem mesmo. que aprender a ter sangue frio. Tem que aprender a ter sangue frio, tem que aprender a olhar para o longo prazo. Não tem essa coisa da moda, olha, vou ficar rico em um mês. Se fosse Bitcoin, assim, né? Pode ser o tema do próximo se fosse bloco. assim, todo mundo ficava rico, né? Claro. Imagina. Não acabava os pobres. Mas tem que olhar assim para o longo prazo e tem que ser um pouco mais responsável com essa questão de investimentos. Tá bom, converso com Daniela Casabona, ela é assessora financeira FB Wealth. Agora estou de sacanagem. Vamos ao intervalo e eu volto já já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com a Daniela Casabona. E eu estava perguntando da família dela, italiana, eu vou perguntar no ar agora. Tem um município, uma cidade? O município de Casabona. Onde fica? Norte, sul, leste? Mais para o sul da Itália. Indo para o sul. Olha, vai ver até que você é uma condessa Casabona. Acho que não. Eu tenho um amigo aqui, como é que é? Locatelli. Como é que é o nome dele? Ele é conde. Italiano também. Olha que legal. Mas ele é conde mesmo. Bom, nós estamos falando, eu não, ela está falando de investimentos e de aplicações. Vocês que têm dinheiro aí, já viram que esse negócio de DI tem que mudar agora, senão o teu rendimento vai cair muito. Né? Sim. A taxa de juros está em queda, então você tem que procurar melhorar o rendimento. Até se esse dinheiro é para pagar plano de saúde, o que seja. O Kleber, com os 3 milhões dele, não sei o que ele vai investir. Eu acho que eu vou sugerir que ele invista na Nicoleta, que é o nome que eu estou dando para o Bitcoin da Venezuela, que o Nicolás Maduro quer fazer. Mas vamos falar um pouco de criptomoeda. É uma boa opção criptomoeda? Olha, eu sou um pouco pessimista em relação a Bitcoin. Você é economista? Eu não, eu sou assessora financeira, mas eu sou um pouco pessimista em relação a essas criptomoedas, né? Primeiro porque
aonde está custodiado? Fica onde? Numa nuvem? Como é que eu, né, posso pedir esse dinheiro de volta se acontecer alguma coisa? Hoje a gente sabe que na bolsa tem até um hedge, né? Se acontecer alguma coisa, eles devolvem uma parcela, enfim. A criptomoeda é tudo muito novo. Eu acho que vai ser sim uma tendência, mas acho que ainda falta muita organização. Desde que surgiu o Bitcoin, surgiram já diversas outras moedas. Está gerando uma certa bolha, então já tem, né, já caiu bastante o Bitcoin. É um mercado super volátil, baseado em poucas coisas, não tem muitas teorias, né? Não é baseado, diferente de uma ação que é baseada numa empresa, numa perspectiva, num histórico. O Bitcoin já é, a criptomoeda em si é baseada, né, não tem uma base muito sólida. E também tem a questão de não ser uma coisa legal ainda, não é uma coisa legalizada, não tem, a gente não sabe a natureza econômica ou jurídica disso. Sempre que alguém chega para mim e fala, Dani, eu quero investir em criptomoedas, quero investir em Bitcoin, eu falei, já estudou sobre isso? Já viu o que pode acontecer? Se você quer fazer uma coisa para jogar no bingo, pode ir lá, pega o seu dinheiro que você não vai ter problema. A gente escuta aí, uma pessoa ficou super milionária depois que comprou Bitcoin e cresceu. Realmente cresceu. Mas assim, até então a gente não. É muito nebuloso ainda. É um mercado muito nebuloso, muito sem regras e complicado de se administrar. Você me falou um negócio aí que no Brasil estão operando, poxa, com isso, né? É um negócio que exige muito conhecimento. Tem um negócio chamado blockchain, você já ouviu falar, né? Diz que de 10 em 10 minutos muda a senha. Aí você tem que ter uma baita estrutura de computação para descobrir aquela senha, para poder comprar. Aquela é a base. Exatamente. Para poder comprar o Bitcoin. Você sabe que a CVM, inclusive, ela proibiu os fundos em operar Bitcoin, fundos do criptomoedas. Estado, acho, né? Não os particulares individuais. Eu acho que Kleber Bitcoin é uma boa. De um modo geral, essa taxa de juros que nós temos no Brasil, se as coisas caminharem como estão, ela deve se manter relativamente baixa. Acredito que ela vai ficar um momento aí, um período estável, mas a gente depende muito dessas surpresas, né? Políticas e econômicas. Eu acho que o econômico ainda está um pouco mais afastado agora do político. A gente está conseguindo segurar mediante essas notícias bombásticas que a gente tem visto, né? Eu acho que a economia até que se segurou muito bem. Teve aí suas quedas e booms, né? Mas eu acho que a gente já entendeu que o Brasil está funcionando dessa forma e que a gente vai viver um período assim para até essas coisas se ajustarem. Eu li esta semana que tem gente, economistas, acreditando que tem uma nova crise financeira vindo por aí, no mundo. Hoje, evidentemente que não, está tudo em alta. E eles dão uns exemplos que vocês devem saber isso melhor do que eu. Que normalmente acontece uma crise de 6 em 6 anos, ou de 8 anos, e que já faz... Você está no teu radar alguma coisa por aí? Sim, inclusive essa eu acho que é a magia do planejamento financeiro da assessoria. Porque a gente sabe que crise vai existir. E que são vários ciclos, né, que a gente tem. Então, se você parar para pensar ao longo desses anos, a gente teve diversos ciclos de alta, de baixa, de alta, de baixa. E a gente está agora surfando nessa alta. Mas em algum momento vai ter outra crise que vai, sim. Então, assim, o importante é sempre conseguir aproveitar. Então, as pessoas falam, mas agora que está em crise, o que eu faço? Agora é que você tem que comprar. Então, imagina se você estivesse com aquela bolsa lá dos 16 na crise. Eu estava rico. E subisse hoje. Então, assim... quanto mais você consegue se planejar, quanto mais você diversifica a sua carteira, menos susto você toma nesses momentos. Porque vai existir, são ciclos econômicos, ciclos políticos, todos eles fazem com que a crise esteja lá. Então a gente sempre fala, a crise, ela sempre vai existir. De alguma forma a gente sabe que vai existir, a gente não sabe exatamente o que vai ser, mas sabe que vai existir. Então, por exemplo, tem grandes chances de ser uma crise de bolha de criptomoedas. Porque agora está surgindo, está alto, a gente já está sentindo um pouco essa movimentação. Mas que vai ter, vai ter. Então, é importante você conseguir. Eu costumo dar um exemplo muito claro para os investidores. Quando teve a crise imobiliária,
Era o momento de comprar ou de vender? A crise, Imobiliária. Então, que os apartamentos... a hora de quem tem dinheiro comprar. Exatamente. Aí você vai surfar numa alta agora, vai conseguir vender num momento bom. Agora, quem não estava preparado, quem não estava planejado, teve que vender porque estava enforcado, vendeu a um preço muito pior. Pior. E é exatamente assim como funciona a ação. Então as pessoas falam assim, mas eu gosto de ficar de ter apartamentos porque é um ativo conservador, né? Uma renda é como uma renda fixa, é bem conservador. Eu sou do tempo que eu guardava dinheiro num imóvel. E a gente viu muitas pessoas quebrando sem ter dinheiro, tendo que vender o apartamento por um valor que não valia. Então, assim, é importante saber que crises vão existir. Se você tiver planejado, você vai conseguir caminhar dentro dessas crises de forma brilhante. Porque, assim, crises também são oportunidades. Sim, isso é verdade. Temos 1 minuto de programa, portanto não temos nosso programa. Eu converso com Daniela Casabona, assessora financeira da FB Wealth, e estamos falando de investimento. Eu te agradeço, porque 1 minuto não dá mais tempo de explicar nada. Eu que agradeço. E continuo à disposição. Eu vou esperar que você volte aqui, porque aí a gente vai detalhando Também melhor fico à as disposição. coisas. Quando quiser, estamos Tá aqui. bom. Muito obrigado, então. Obrigada Até a próxima. Gente, é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau para vocês.